Em relação aos questionamentos do senador Lindenberg, que eu tenho 5 meses aqui, vai sentir falta de mim quando for embora. Então, teve uma indagação sobre se teve atuação política. Eu acho que a gente falou bastante sobre isso, em relação à alta da Selic na eleição, mas também em relação... Presidente, eu queria primeiro cumprimentá-lo, dizer que é bom estar aqui participando desse debate. O presidente do Banco Central sabe das minhas posições contrárias à atual política monetária. Eu estou lendo o senador Mauro Benevides, que é o nosso professor aqui, o livro do Alan Blyden, Bancos Centrais, Teoria e Prática. O Alan Blyden ele foi vice-presidente do FED, ou seja, conhece a operação de um banco central na prática. E está na academia, é considerado hoje o guru dos bancos centrais. Ele defende aqui a autonomia do Banco Central, mas ele fala autonomia em relação à política e em relação ao mercado financeiro. Ele tem um capítulo só sobre isso. Banco Central e os mercados. Mas há um outro tipo de independência, que mesmo sendo igualmente importante, na minha opinião, é raramente discutida. Independência em relação aos mercados financeiros. Eu citei aqui, na última audiência, um artigo do Nilson Teixeira, que é um economista muito sério, foi economista-chefe do Credit Suisse. E ele questionava justamente 250 reuniões com instituições privadas, com bancos, feitas por diretores do Banco Central no ano de 2022. Vai além, disse ele, que o Jerome Powell, presidente do FED norte-americano, em 2022 teve 5 encontros, nenhum com a banca privada, com o mercado, todos com universidades e instituições. A Christine Lagarde, a mesma coisa. Então, há uma preocupação formal na teoria e na prática sobre essa relação com o mercado financeiro. Aqui tem um diálogo do senhor que eu não vou transcrever, na verdade uma gravação do André Esteves, do BTG, foi gravado numa reunião, ele dizendo, olha, o presidente do Banco Central está aqui, me ligou, pô André, o que você está achando disso? Onde você acha que é a taxa de juros mais baixa? Aí ele descreve o diálogo. Então o primeiro ponto é esse. Mas eu questiono também em relação à política. Eu estou lendo esse livro do Alan Blyden. Não existe um presidente do Banco Central, como presidente do Banco Central, desenvolveu um agregador de pesquisas para a campanha do Bolsonaro. Não existe um presidente do Banco Central votar com a camisa da seleção brasileira. Não existe um presidente do Banco Central fazer um converscote com o Tarcísio e dizer depois, saiu dizendo, o Tarcísio me chamou para ser ministro. Isso, sinceramente, é muito grave. Isso abala toda a credibilidade do Banco Central. E aqui, presidente, eu quero dizer, quero voltar à sua gestão como presidente do Banco Central Autônomo. Em 2021, o senhor teve que escrever uma carta aberta porque não atingiu a meta. Na verdade, a inflação encerrou em 2021 acima de 10%. Em 2022, novamente. Agora, em 2023, no governo do presidente Lula, conseguimos chegar em 4,62% a inflação. Mas vamos ver aqui, que a minha crítica é mais geral. A minha crítica é a sua atuação no governo do Bolsonaro também. Porque eu, sinceramente, acho que o senhor errou muito quando deixou a taxa Selic em 2%, em 2%, e a inflação disparou. Gente, vamos falar a verdade aqui, é importante todo mundo ver isso aqui. Quando você vai olhar os juros reais, nós temos aqui, olha, em maio de 2021, a inflação era de 8,06%, a taxa Selic 3,5%. Eram juros reais negativos de menos 4,35%. E foi assim durante todo o governo Bolsonaro. O juros real permaneceu assim até o mês de julho de 2022. Que aí, porque em maio de 2022, sabe quanto eram os juros reais? 0,91. E, presidente, não adianta dizer, olha, nós mexemos, eu aumentei a taxa de juros no período eleitoral. O senhor sabe, eu sei, os jornalistas que cobrem a economia sabem, que quando você aumenta a taxa de juros, o impacto é 9 meses, 12 meses depois. Então, a verdade foi essa. O senhor teve uma política monetária extremamente frouxa e levou a inflação às alturas. Em abril de 2022, a inflação chegou a 12%. Quando é o governo do presidente Lula, o senhor vai para o outro lado.
uma taxa de juros muito alta, como não houve em nenhum momento do governo Bolsonaro, chegando a ter, em março de 2024, 7% de taxa de juros reais. A baixa da Selic. E a baixa da Selic, naquele momento, se a gente pensar, a gente estava num momento entrando ali na pandemia, onde as pessoas estavam em casa, existia uma perspectiva de que o crescimento do Brasil ia ser menos 9%, né? Então a gente não sabia se era uma recessão, se era uma depressão, e não era somente o Brasil, né? Eu conversava com os outros pares de outros bancos centrais, e assim, em alguns momentos, alguns meses ali, o pânico estava instalado, porque ninguém sabia qual era o resultante disso. Então, eu acho que no final o mundo se preparou para uma depressão, acho que em parte pelo trabalho que o Banco Central fez, não só no Brasil, como em outros lugares, a gente transformou a depressão numa recessão. Então, graças a Deus que a gente conseguiu, né, cair os juros, talvez a um nível que fosse baixo demais para a realidade brasileira, mas naquele momento a gente estava enfrentando uma situação onde a gente poderia ter uma recessão que ia afetar muitas vidas das pessoas. Então o Banco Central foi o primeiro a agir, foi o primeiro também a subir, lembrando que foi o primeiro Banco Central a subir, e quando você faz um movimento rápido e mais intenso em política monetária, o custo de trazer a inflação para a meta é menor, né? Então, quando a gente olha em termos de se tem favorecimento com a Selic alta ou não, de novo, o meu período 19 a 24, a Selic média foi mais baixa do que os outros períodos, eu posso olhar aqui 20 ou 30 anos para trás. Em termos de... também teve uma indagação de que o Banco Central favoreceu o mercado financeiro com terceirização de reservas. Nunca foi feito no nosso Banco Central, na verdade isso foi feito em um outro governo que eu não fiz parte, e eu acho até que terceirizar as reservas, quando você faz com um volume pequeno para ter um aprendizado, não é ruim. Também teve um tema da indagação dos fundos exclusivos, no final das contas eu já respondi sobre isso, e lembrando, está aqui o deputado Pedro Paulo, pena que ele saiu, que o deputado Pedro Paulo foi o relator, né, dos fundos exclusivos, e eu trabalhei com ele nesse projeto de fundos exclusivos, e fui eu que sugeri, inclusive, aumentar a alíquota de 6 para 8, e fui eu que paguei essa alíquota. Então, não só eu trabalhei com ele no relatório, ele depois, quando chegar aqui, pode dizer isso, eu sugeri que ele aumentasse a alíquota, porque achava muito baixa, e de fato fui lá e ajudei no projeto. Então, de novo, isso aí também não tem nenhum fundamento verdadeiro. Em relação a ser pessimista e ter dado um cavalo de pau em alguns momentos na mensagem, teve um momento em relação ao Copom que teve um grupo que votou por 25, outro que votou por 50, eu estava no grupo que votou por 25, eu dei uma justificativa, mas lembrando que na outra reunião do Copom, o grupo votou unânime por 0. Então, se a gente tivesse caído 50 ao invés de 25, a gente ia provavelmente ter que fazer um movimento contrário maior. Então, não foi nenhuma decisão absurda naquele momento ter feito isso. Isso se comprovou na reunião seguinte, que foi votado por unanimidade, inclusive com 4 diretores que foram apontados pelo governo, né? As últimas reuniões, o Copom foi unânime, né, com a preocupação de encerrar o centro da meta, em relação, né, à possibilidade de subir juros. Ontem, inclusive, teve uma fala, né, teve 2 falas de diretores, inclusive diretores que foram apontados por esse governo, dizendo, olha, nós vamos fazer o que tiver que fazer para atingir a inflação, para a inflação atingir a meta, e se tiver que subir os juros, e se for necessário, vai ser feito, né? Então, em relação também ao tema de se o BC está muito preocupado com o rentista e se promoveu, isso a gente escuta bastante. Eu acho que aqui é importante falar que o Banco Central promoveu o maior movimento de inclusão financeira da história desse país. É só vocês saírem na rua, olhem o Pix, conversem com as pessoas, vão na cidade pequena, ver o que aconteceu em termos de inclusão financeira. O maior programa de educação financeira, eu mostrei aqui 5,5 milhões. Então, essa narrativa de que o Banco Central não se preocupa com a sociedade, é só vocês olharem, saírem na rua, fala com qualquer um, vocês vão ver que é exatamente o contrário. Outra coisa é o tema do relatório Focus, que foi mencionado. A gente fez um relatório Firmos, que é de empresas, exatamente para tentar confrontar essas opiniões. Nós não temos nenhum problema em relação à investigação. Eu acho até que é importante sempre estar questionando se de fato o relatório Focus ele tem um resultado que é importante, se de fato ele é autêntico, se de fato ele é legítimo. A gente se pergunta isso o tempo todo. A gente está partindo agora para fazer relatórios com empresa, né? Então, e aqui, né, só terminando falando que, no final das contas, a gente tenta fazer um trabalho, né, que a gente gera inclusão, competição, num movimento de transparência, para que todo mundo entenda o que o Banco Central está fazendo, e a gente tem tentado comunicar melhor o que a gente fez. Em relação aos outros temas, basicamente eu já respondi. Não tem nenhum problema de ter nenhum tipo de investigação. Esse tema das offshore já tinha sido investigado e arquivado pela PGR.
Não tem fato novo, eu tenho todos os esclarecimentos, as cartas mostrando que eu não fiz nenhuma movimentação, está tudo, obviamente, dentro do que o compliance manda, inclusive foi o que eu fiz quando cheguei aqui. Inclusive as offshores já estavam públicas no site do Senado no meu primeiro dia de trabalho, muito antes de ter Pandora Paper ou qualquer outra coisa. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.